Uma pessoa negra que consegue ascender a algum lugar, que consegue um lugar de destaque, ela ainda carrega o peso do receio de que, será que se eu fizer, com o perdão da palavra, uma cagada, eu vou estar fechando as portas para outras pessoas negras? As pessoas brancas não têm essa preocupação, porque simplesmente elas são o grupo identitário mais forte que existe. O grupo identitário dominante, a pauta identitária dominante, elas representam a pauta identitária dominante. Então elas não têm esse tipo de preocupação. Então uma das formas de reparação definitivamente é a financeira, Em 2018, o Thiago Rogero ouviu a escritora Conceição Evaristo falar em uma palestra que as escolas brasileiras ensinavam a Revolução Farroupilha do Rio Grande do Sul, mas não a Revolta dos Malês, o levante de escravizados de Salvador em 1835. Ele disse que depois disso não parou de pensar nas histórias que nunca foram contadas ou que foram silenciadas sobre a herança africana do país. E dessa inquietação veio a ideia de se debruçar sobre o passado do Brasil, partindo das experiências e do protagonismo das pessoas negras. Nasceu assim o projeto Querino, investigação jornalística coordenada por ele e produzida pela Rádio Novelo, que resultou em um podcast narrativo de 8 episódios lançados em 2022. A série em áudio, que homenageia no título intelectual baiano abolicionista Manuel Raimundo Querino, acaba de virar livro. O espírito da obra é ampliar e aprofundar questões e temas discutidos no podcast, mantendo a estrutura e o tom que centenas de milhares de ouvintes conhecem tão bem. O Thiago, hoje repórter do jornal britânico The Guardian, conta no episódio dessa semana os desafios que ele enfrentou para transpor a linguagem em áudio para o registro escrito e discute a dificuldade do Brasil de lidar com o passado escravocrata e reconhecer como africanos e os seus descendentes forjaram o país. Ele diz que os brancos são um grupo que sempre dominou a pauta identitária brasileira e defende que uma luta compartilhada com outros grupos étnico-raciais é central para o movimento antirracista hoje. Eu sou Eduardo Sombini e este é a Ilustríssima Conversa. Thiago, seja muito bem-vindo à Ilustríssima Conversa, é um prazer ter você aqui. Bom, para a gente começar, o podcast foi ao ar há 2 anos, né? E agora você está lançando o livro, que é uma espécie de versão revista, ampliada e atualizada, né, do conteúdo do podcast. O que te levou a publicar esse conteúdo, né, no formato de livro e o que os ouvintes do podcast encontram de novo na publicação? Bom, primeiro dizer que é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Eu acho que a sua descrição foi perfeita assim, do que é o livro, porque de fato é uma versão ampliada, revisada, atualizada do que foi o podcast. Algumas coisas me levaram a tomar essa decisão de publicar o Projeto Querino também em livro, e eu vou tentar passar por algumas delas. Uma é que o Projeto Querino ele foi resultado de 2 anos e 7 meses de pesquisa, de mais de 40 pessoas, uma equipe majoritariamente negra, majoritariamente feminina, e a gente naturalmente acumulou muita informação. E nos episódios do podcast, que foi um podcast produzido pela Rádio Novelo, a gente teve ali muita informação, mas nem de longe tudo que a gente tinha recolhido. Então tinha essa ideia de que esse conteúdo poderia ser aproveitado de outras formas, e fazer uma segunda temporada nunca foi algo que me atraiu. Eu pensava mais em outras possibilidades de mídia mesmo, porque eu acho que na mídia podcast a gente meio que alcançou quem dava para alcançar, eu acho, assim, felizmente a gente teve um alcance bem grande, assim, um número bem grande de downloads, e a mídia impressa, eu venho do impresso, antes de trabalhar com podcast eu trabalhava em jornal, trabalhava no jornal o Globo antes de começar a fazer podcast, e agora voltei para o impresso trabalhando no jornal The Guardian. Eu gosto muito dessa mídia e nunca havia escrito um livro, isso que é uma coisa, enfim, é um pouco bobo também, mas a vontade de escrever um livro também fez parte dessa equação, sabe? E a possibilidade de contar as histórias que eventualmente ficaram de fora, a possibilidade de brincar com essa nova... Eu gosto muito, muito, muito de pensar em texto, em construção do texto, em adaptação para a linguagem que a gente está usando. Então, quando eu fazia podcasts, eu viajava muito como tornar o texto a melhor forma para o áudio. E agora o processo de escrita do livro foi essa viagem de como tornar o texto
o melhor possível para essa mídia. Então, quem ouviu o podcast vai encontrar muita coisa nova, assim, porque realmente tem histórias novas, tem entrevistas novas, tem uma alteração considerável da linguagem mesmo, né, porque é uma outra língua. O áudio, ele permite algumas repetições, e ele, inclusive, incentiva algumas repetições, né, porque o único guia que a pessoa tem é o áudio, que no impresso não precisa, né, porque você já está lendo ali, você tem a possibilidade de voltar páginas e tudo mais. Então essa foi uma das adaptações, e fora isso, muita coisa nova, assim, tem umas histórias novas mesmo, assim, já o começo do livro, primeiro, logo, naturalmente a introdução é nova, porque não havia no podcast, mas o primeiro capítulo já começa com uma informação nova, que foi uma forma também de mostrar para as pessoas, vale a pena seguir aqui, se você ouviu o podcast, não é uma simples transcrição. Com certeza. E eu queria te pedir para falar um pouco mais sobre os desafios da adaptação, né, de uma série em áudio para o formato de livro. Porque um dos episódios, né, sobre as raízes negras da MPB, que você escreve lá, que provavelmente é o mais popular entre os ouvintes, né, tem muitos trechos de música, né, e algo impossível de ser transposto para um livro com a mesma qualidade, com a mesma textura, né? Então, que estratégias, né, que balizas você usou para passar de uma linguagem para outra? Isso vai ser muito interessante. Estou muito animado e um pouquinho ansioso para ver a reação das pessoas às mudanças especificamente nesse capítulo, porque de fato foi o episódio que as pessoas mais gostaram, foi o episódio que para mim foi mais sofrido escrever o roteiro, o mais sofrido de todos, porque eu acho que todos os outros, de alguma forma, eles tocaram, foram assuntos pelos quais a minha carreira como jornalista tocou, assim. Mas o de música, eu não sou jornalista de cultura, né? Nunca fui. Então, para mim, foi muito difícil escrever isso. Mas, ao mesmo tempo, foi o mais divertido e foi o que eu olhei e falei assim, não, aqui é o episódio que a gente está mais dentro das possibilidades que o áudio permite enquanto forma de comunicar, que tenha talvez seja a coisa que eu mais me orgulho de ter feito em um episódio de podcast, que é a demonstração de polirritmia, assim, que inclusive foi muito divertido fazer essa gravação no estúdio e tudo mais. Então, um super desafio, né? Você tem ali trechos de músicas, então como é que você transpõe isso pro texto, que você não vai ter mais os trechos, ainda assim eu escolhi manter as letras dos trechos, assim, porque eu acho que a pessoa provavelmente vai tocar na cabeça dela, né? Porque tem essa brincadeira com a imaginação e tal, mas o processo foi um processo demorado, um processo pro qual foi determinante a participação da minha editora, Juliana Rodrigues, da editora Fósforo. Eu lembro que, por exemplo, quando eu comecei a escrever o livro, eu estava trabalhando como gerente de criação na Rádio Novelo, e eu fiz um combinado com a Novelo que eu trabalharia 4 dias por semana e teria um dia livre, basicamente para escrever o livro, assim. Então foram 6 meses que eu fiquei trabalhando na primeira parte do livro, que eu escrevi um livro, entre aspas, inteiro, só sobre o tema do primeiro capítulo. E aí, em algum momento, a gente percebeu que, assim, em termos de timing, faria sentido lançar um livro inteiro. Agora, enfim, acho que sempre faz sentido lançar um livro sobre a independência do Brasil, né? Não é só porque a efeméride passou que esse tema não é importante, mas ao mesmo tempo a independência não é representativa do todo que é o Projeto Quirino, ela é apenas o primeiro capítulo, né? E eu percebi, por exemplo, também que eu estava, entre aspas, brincando de acadêmico, que eu não sou, eu sou jornalista, eu tenho uma admiração profunda pelos acadêmicos, mas eu acho que uma das coisas que inclusive as pessoas mais gostam no Projeto Quirino é a forma simples e direta com que ele trata os assuntos. E eu percebi que nessa primeira versão que eu escrevi, que eu estava usando muitas referências, muitas citações, que naturalmente no Projeto Quirino, especialmente no livro, a gente tem a possibilidade de colocar ainda mais as referências bibliográficas, né, as fontes de todas as informações, não tem nada ali que a gente finge que inventou, nem nada, né, tá tudo muito bem referenciado, mas estava nesse quesito mais acadêmico de dar, às vezes, citações muito mais longas do que a gente gostaria para o interesse de manter a narrativa de forma fluida, assim. Então a Juliana, minha editora, fez esse alerta, falou, não, acho que é bom a gente recomeçar. E a gente recomeçou e tornou o podcast mais do que nunca a espinha dorsal, assim. Foi a partir do podcast e dos roteiros do podcast que a gente decidiu explodir e ir para os outros caminhos, mas sempre sabendo geralmente para onde voltar, que eu acho que é a grande
É o grande X da questão, assim, toda vez que eu vou escrever ou uma reportagem ou um roteiro, é saber como começar e como terminar. E aí, tendo isso, a estrutura do podcast mais ou menos como isso foi mais fácil, embora, por exemplo, o primeiro capítulo ele comece com uma outra história, um pouquinho anterior à história que a gente começa o livro. Mas foi esse processo, assim, e de pensar muito nas palavras, assim. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer e é uma das coisas para as quais a gente precisa de tempo, né? Então, felizmente foi um processo, assim, foi mais de um ano pesquisando e escrevendo o novo livro, e aí depois veio todo o processo de edição e tal, mas que eu aprecio muito para poder ter tempo para pensar sobre as palavras e o significado das palavras e tal. Claro, com certeza, isso faz toda a diferença, né? E o podcast, você manteve isso no livro, tem uma ênfase muito grande. É engraçado ler isso, né? Faz tão pouco tempo e parece que foi há décadas, né? Mas, enfim, é o que estava acontecendo no governo Bolsonaro, né? Várias referências à pandemia, você cita aquela fala do Ricardo Salles sobre passar boiada, uma outra do Paulo Guedes sobre empregadas domésticas indo para Disney, coisas desse tipo, né? Então, olhando para esses últimos anos, o que você acha que mudou no Brasil, especificamente nesse debate étnico-racial, né? Porque a gente teve uma mudança no governo federal e é um novo governo, pelo menos do ponto de vista discursivo, muito mais sensível a essa questão, né? O que você enxerga revendo o que você escreveu naquele momento para o podcast? Sim. Até na introdução eu explico por que eu decidi manter todas as referências ao Bolsonaro, porque o bolsonarismo não acabou, né? Então, tudo aquilo continua aí latente, a gente viu nas eleições municipais deste ano, tudo aquilo de volta, ou talvez até com mais força, o bolsonarismo não acabou. Daqui a pouco a gente tem eleições presidenciais de novo, e se não for ele, vai ser um candidato representando exatamente o que ele acredita, e muito possivelmente na outra eleição a mesma coisa. Então a gente decidiu manter tanto como um importante recorte do momento em que o projeto Quirino foi feito, e esse momento é muito importante porque foram os 4 anos de governo Bolsonaro, o que explica tanto a força que todos nós da equipe tivemos para fazer esse projeto, porque a gente estava, né, enfiado naquele clima de desespero, né, e de falta de esperança completo, quanto também explica por que o projeto teve uma audiência tão grande, eu acho. As pessoas se interessaram também por ele ser uma forma de ganhar ferramentas para lutar contra aquilo. Então a gente decidiu manter por causa disso. Pensando no que mudou, eu acho que naturalmente coisas mudaram, né? Enfim, aspectos mudaram. Nós não temos mais um presidente abertamente racista no poder, embora tenhamos um presidente que se mostre muitas vezes inadequado também nesses termos, fala coisas racistas também, mas é diferente, naturalmente, né? Acho que é incomparável os dois, até porque muitas, por exemplo, uma das leis mais importantes da nossa história, que é a lei que obriga o ensino de história africana e afro-brasileira nas escolas públicas e particulares do Brasil, uma lei que infelizmente não é tão cumprida como, não é cumprida assim, ela é cumprida pela minoria, há pesquisas que mostram isso, foi uma lei aprovada no primeiro mandato do presidente Lula, embora ele tenha sido responsável simplesmente por sancionar. Essa é uma luta de muitos anos dos movimentos negros, mas, enfim, ao mesmo tempo em que a gente tem um governo que está, sim, preocupado com muitas dessas questões, se está preocupado só até a página 2, porque, por exemplo, quando o presidente teve 2 chances de indicar pela primeira vez uma ministra negra para o nosso Supremo Tribunal Federal, ele escolheu não fazê-lo, né? E nas 2 vezes ele colocou homens. Então eu vejo, enfim, com o olhar desconfiado de mineiro, lembrar, enfim, por exemplo, daquela fala da Sueli Carneiro, né, que repercutiu bastante entre a esquerda e a direita. Eu continuo sendo negra porque é isso, porque mesmo dentro dos partidos tidos como progressistas, das pessoas tidas como progressistas, o racismo é latente no Brasil e a vontade de mudança mesmo, em geral, ela só costuma vir das pessoas realmente ligadas, conectadas, comprometidas com os movimentos negros. Bom, Thiago, queria dar um passo atrás, né, cronológico, digamos, porque o seu olhar afrocentrado para a história do Brasil
parte de uma ideia, né, de que a escravidão foi uma instituição, né, o pilar em que o país se assentou quando estava se tornando independente, que cimentou a manutenção da unidade nacional, né, foi responsável pelo pacto entre as elites que tinham inúmeras divergências, né. Essa ideia vem da Inaê Lopes dos Santos, né, historiadora, consultora do Projeto Quirino, e eu queria que você falasse um pouco sobre ela. O que olhar para a escravidão a partir desse ponto de vista trouxe de particular para a forma como você narrou essa história? Isso é a pergunta é ótima e é uma excelente levantada de bola, embora naturalmente não combinada, mas para eu poder falar sobre a importância do Projeto Quirino ser um projeto de equipe mesmo, né? E essa é uma demonstração perfeita, assim, porque a Inaê foi a nossa grande guia, a nossa grande... enfim, ela foi literalmente a nossa consultora em história, mas ela foi uma professora durante todo o processo, assim, de forma muito carinhosa e com muito conhecimento, né? A Inaê é uma das maiores historiadoras que a gente tem no Brasil, é uma excelente escritora também, o livro dela, Racismo Brasileiro, que foi publicado pela Todavia, é um livro excelente, excelente, excelente. Enfim, então foi um privilégio poder tê-la com a gente nesse processo e essas... Enfim, eu não sou historiador, né, eu sou jornalista, eu faço muitas matérias com esse olhar para a historiografia e tal, mas o lugar em que eu me sinto mais confortável, sobretudo, e felizmente no Projeto Quirino a gente faz muito isso, é quando a gente está no presente, é quando traz para o presente, é o lugar em que eu me sinto, eu gosto, tenho um prazer enorme por contar coisas da história com H maiúsculo e tudo mais, mas quando traz para o presente, que aí é por navegar por investigação mesmo, enfim, mesmo, por exemplo, tem um dos casos que a gente traz no livro, né, que é o caso de uma cuidadora de idosos de Belo Horizonte que, enfim, é alvo de uma situação assustadora de racismo. Todas as situações de racismo são assustadoras, né? Essa que ela passou, ela decide se insurgir contra aquilo. Então, todo o processo ali de investigação do processo, de obtenção dos documentos e tal, é o lugar que eu me sinto mais confortável, mais do que no lugar, por exemplo, ideológico da discussão, né, do estabelecimento de conceitos ou até da, enfim, se bem que a confirmação de dados históricos é bem legal também, quando você vai cruzando as coisas e tal. Mas tudo isso, assim, a Inaê foi, nas reuniões que a gente fez de pesquisa do projeto, né, nesses 2 anos e 7 meses de trabalho, os primeiros 12 meses eles são só de pesquisa. Então a Inaê orientava a gente, né, a mim, ao pesquisador historiador, que era o Rafael, ao pesquisador jornalista, que primeiro foi a Yasmin Santos, depois foi Gilberto Porcidônio, e também participavam dessas reuniões a Flora Thomson DeVoe e a Paula Scarpim da Rádio Novelo como consultoras narrativas, mas ela orientava os pesquisadores sobre quais eram os temas que deveriam ser pesquisados dentro ali de cada questão. Então é isso, eu não teria definitivamente eu não teria bagagem ou conhecimento para orientar essa pesquisa, e por isso a gente contou com uma historiadora tão incrível como a Inaê. Naturalmente são livros muito diferentes, o livro do Projeto Quirino e o Racismo Brasileiro, mas são livros que eles partem de ideias muito semelhantes, porque a mente, a incrível, maravilhosa mente pensante por trás da maioria dos conceitos que são abordados ali é a Inaê. E além dessa ideia, né, da escravidão como instituição, tem um outro tema que me chamou muito a atenção e que eu acho que amarra muito o passado e o presente. Isso, inclusive, é uma coisa que chama a atenção no seu texto, né, porque você está sempre indo de um caso para o outro e ressaltando como as coisas permanecem na história do Brasil, né? Como os casos separados por séculos, às vezes, eles são muito parecidos, eles parecem que se repetem, né? Mas, enfim, isso que eu estou dizendo é aquele trecho do livro, né, que você mostra o acordo entre o Estado, os traficantes de escravizados, né, a aristocracia, para passar por cima daquela lei de 1831 que proibiu e criminalizou o tráfico negreiro, né? Você cita lá o Luiz Felipe de Alencastro falando que esse foi o pecado original do Brasil, e aí pensando nessa questão passado, presente, como as linhas de continuidade, né? Tem uma citação que é genial do Eusébio de Queiroz, né?
em uma carta dizendo para um dos irmãos Breves, né, latifundiário, traficante de escravizados, basicamente, olha, pode ficar tranquilo, se o governo fizer algo, não vai ser para entender com o passado, né? Esse é o termo dele, querendo dizer, a gente não vai punir quem cometeu os crimes no tráfico de escravos. Eu queria te pedir para falar um pouco sobre essa passagem, sobre esse período que você se debruçou, que vocês se debruçaram, né? O que ele diz para esse traço do Brasil, essa dificuldade tremenda em se entender com o passado, né? Sim, essa parte, inclusive, ela está toda na pesquisa do Thiago Campos Pessoa, que é um dos entrevistados no podcast, agora dos entrevistados no livro, sobre, enfim, o que foi a lei de... E também o Tamis Parron, ele fala muito também sobre o que foi essa lei. Mas, enfim, para quem está nos ouvindo que porventura não tiver ouvido o Projeto Quirino, a lei de 1831 é essa lei que a gente acaba conhecendo como a Lei para Inglês Ver, né, porque é uma lei em 1831 que decide, a partir de agora, não há mais tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Se chegarem africanos no porto brasileiro, eles devem ser considerados pessoas livres, e a pessoa que está promovendo essas viagens é, a partir de agora, segundo a lei do Brasil, considerada contrabandista. Então ela tem que sofrer as implicações da lei nesse sentido. Era crime mesmo de contrabando. Por uns 4, 5 anos a lei é cumprida, mas aí todo mundo que se beneficiava da escravidão, inclusive o Império do Brasil, percebe que, opa, estamos perdendo dinheiro, vamos voltar a traficar, agora era contrabando, né? Então, por exemplo, os irmãos Breves, que todos os indícios mostram que eles começam a desempenhar essa atividade no período da ilegalidade, eles não podem nem ser considerados traficantes, eles eram contrabandistas de seres humanos. E aí vem cerca de 800 mil pessoas para o Brasil nesse período da ilegalidade, né, pessoas que, segundo as leis do Brasil, deveriam ser libertadas. Em 1850, por causa de mais pressão da Inglaterra, que chega próximo até de, enfim, colocar sua marinha para promover um ataque contra o Brasil se vê forçado a aprovar uma nova lei só reiterando a lei anterior, e aí o Eusébio de Queiroz toma essa medida, né, de num comunicado com um desses contrabandistas, que depois de 1850 continuou contrabandeando. O comunicado é nesse processo, porque ele está reclamando, você está fazendo operações aqui nas minhas fazendas. O cara continuava contrabandeando, ele não podia largar o osso. Ele fala, não, isso tudo é para agora para o que vem da frente, porque, né, o que você faz com essas 800 mil pessoas que entraram de forma ilegal e os descendentes delas, né? Porque a escravidão seguia o ventre. Então, se a mulher era escravizada, o filho seriam escravizados também. O que fazer com essas pessoas? Há um grande acordo nacional que decide, não vamos fazer nada, vamos fingir que nada aconteceu. E aí o Luiz Felipe de Alencastro, grande historiador, ele é um dos historiadores que diz que as 1,5 milhão de pessoas que ainda eram escravizadas em 1888, quando o Brasil, vergonha mundial, se torna o último país das Américas a abolir a escravidão, essas pessoas eram descendentes de pessoas que entraram no Brasil de forma ilegal, que foram escravizadas de forma ilegal. Então essas pessoas majoritariamente estavam sendo mantidas ilegalmente em escravidão. Isso é o que a gente até nem não costuma aprender na escola, né? Eu, por exemplo, não sabia dessa informação, só soube durante a pesquisa do Projeto Quirino. Então, em 1850, essas pessoas poderiam ter sido libertadas, elas não são. Em 1888, uma das pessoas mais próximas à Princesa Isabel, tida como a redentora, que só promove a abolição porque o Brasil estava à beira de uma guerra civil, ela é forçada a assinar a abolição, uma das pessoas mais próximas dela era o André Rebouças. Ele era amigo dela, e ele tinha uma proposta de que a abolição viesse com compensação, como, por exemplo, a cessão de terra ou outras medidas compensatórias, mas a abolição vem com simplesmente aquelas poucas palavras ali, não resolvendo o que vai acontecer com aquelas pessoas que estavam sendo libertadas agora, ou mesmo com as pessoas que tinham se libertado antes. Imagina que país mais igualitário e muito mais rico a gente seria se aquelas pessoas, ou as descendentes dessas pessoas que por mais de 350 anos foram escravizadas, se a elas fosse dada a oportunidade já naquele momento. Hoje a gente já não dá, hoje a gente como país já não dá. Imagina naquele momento, se tivesse dado, como a gente seria um país incrível. Mas por que não se deu a oportunidade? Porque o objetivo do Estado brasileiro, das elites brasileiras, a partir do momento em que não era mais possível escravizar aqueles seres humanos, era eliminar eles da população, era branquear a população. Então, 1888 é mais um momento em que a gente tinha a chance de se entender com o passado e escolhe não fazê-lo. E aí a gente vai ver isso acontecendo reiteradas vezes na história brasileira, como, por exemplo, nos processos de anistia
depois da ditadura militar, e como, por exemplo, agora o que a gente está prestes a ver acontecer com as pessoas que promoveram e participaram do golpe, né, da tentativa do golpe do 8 de janeiro. Olha que eu lembro da primeira vez que eu li a notícia de que havia possibilidade de uma discussão, de alguém propor uma proposta de anistia nos jornais, eu pensei, não, isso é tão absurdo que não é possível. E hoje em dia já se fala disso abertamente, se fala da proposta de anistia correr no Congresso como se estivesse falando de uma proposta que vai baixar o preço do leite, sei lá. Já virou algo de novo natural e é capaz de a gente acabar caindo por isso, porque sempre vira uma moeda de troca para algo muito pior, e aí a gente vai aceitando essas coisas e vai deixando elas passar, porque aí pega e fala assim, não, beleza, mas o governo está encurralado, então como o governo vai agir? Ele deixa passar a anistia, mas por outro lado tem essa outra questão que é vital também, então fica sempre nesse jogo, que com isso o Brasil vai deixando passar as coisas, não vai se entendendo com o seu passado, e isso beneficia naturalmente as pessoas que estão no poder, né, que vão continuar no poder e tudo mais. Claro, com certeza. E esse trecho, eu acho que faz pensar também, né, nesse debate sobre a reparação aos descendentes das pessoas que foram escravizadas, né? Porque enquanto você narra aquelas décadas, o que estava acontecendo, fica muito clara, né, essa transferência gigantesca, né, de renda dos negros escravizados, traficados, contrabandeados, para a elite branca, um dinheiro que nunca foi devolvido. Como que você enxerga essa questão, que é sempre muito espinhosa, obviamente, né? Mas, enfim, que desperta tanto interesse? A reparação, há muitas formas de reparação, né? Por exemplo, por meio da informação, essa é uma forma de reparação, por meio da história, outra forma de reparação e tudo mais. Mas uma forma, definitivamente, as políticas de ação afirmativa são uma forma de reparação, né? Essas tão importantes, tão necessárias políticas de ação afirmativa que a gente tem no Brasil. Mas uma outra forma de reparação importantíssima que, na minha opinião, e na de muita gente, deve acontecer é a financeira, naturalmente. As pessoas negras nascem elas já nascem com um ônus, qualquer início de carreira delas, elas estão com um ônus, é o ônus de não precisar lutar só por você, é o ônus de precisar lutar por todo o seu entorno. É algo que as pessoas negras, naturalmente, sempre fizeram na nossa história mesmo, assim, quando você vê exemplos de pessoas negras que conseguem ascender socialmente, elas sempre tentam beneficiar o seu entorno, e a gente vê isso muito, assim, a gente vê, sei lá, de rappers enfim, a acadêmicos também, né? Mas isso é muito cruel e isso impede a transmissão geracional de riqueza, né? Por outro lado, tem esse tanto de pessoa branca que já nasce e já tem 3 apartamentos, enfim, que não precisam batalhar pelas mesmas coisas, não têm as mesmas responsabilidades, não tem o peso da cobrança, né? Que, além de tudo, as pessoas negras ainda têm esse peso, né? Uma pessoa negra que consegue ascender a algum lugar, que consegue um lugar de destaque, ela ainda carrega o peso do receio de que, será que se eu fizer, com o perdão da palavra, uma cagada, eu vou estar fechando as portas para outras pessoas negras? As pessoas brancas não têm essa preocupação, porque simplesmente elas são o grupo identitário mais forte que existe. O grupo identitário dominante, a pauta identitária dominante, elas representam a pauta identitária dominante. Então elas não têm esse tipo de preocupação. Então uma das formas de reparação definitivamente é a financeira, né? Mas como é difícil conversar sobre isso no Brasil, né? Porque é isso, as pessoas não querem largar o osso, da mesma forma como os irmãos breves contrabandistas lá depois de 1850 não queriam largar o osso, até hoje a gente tem um monte de descendente de escravizador que continua não querendo largar o osso e ter um mínimo de conversa a respeito disso. Queria aproveitar o gancho, você falou agora dos brancos, né, como o maior grupo identitário. Como que você está vendo o desdobramento desse debate sobre política identitária, né, que alguns chamam de identitarismo? Como que você está avaliando os rumos do que a gente tem tratado nesses últimos tempos? Eu procuro não é que eu não leia o contraditório, assim, mas eu separo muito entre quem vale a pena ou não o meu tempo, assim, quem vale a pena ou não, que eu queime a minha mufa tentando compreender, assim. Tem muita gente que usa, né, esse termo para tentar minimizar lutas, né, para colocar como se fosse menos importante, para colocar como se fosse, para usar essa palavra tão batida e boba também, mas que eles adoram usar, mimimi, assim, e é isso, são pessoas que falam isso sem reconhecer que existe um grupo identitário dominante mesmo, que os jornais brasileiros, quando você pega eles para ler, não só os jornais, as TVs, enfim, qualquer coisa no Brasil, ela tem uma pauta identitária dominante desde sempre, assim, que é a pauta do homem branco rico.
né? É isso, as redações brasileiras, né, falando porque somos jornalistas e temos essa vivência das redações, as redações são majoritariamente dominadas por pessoas brancas, homens das regiões mais ricas da cidade, salvo, né, casos valorosos, e nisso eu reconheço muito o papel da Folha, por exemplo, nos casos de promoção da igualdade, da diversidade, né, nos cursos de trainee e tudo mais, e de esforços. Enfim, sou um grande admirador do trabalho da Flávia Lima nesse sentido, mas fora isso, enfim, a leitura de mundo que é dominante é a leitura de um grupo identitário que é o grupo dominante dos homens brancos, assim. Então todo esse debate eu acompanho assim, com certa preguiça, tento ler o que for possível assim, de pessoas que eu acho que têm ali, né, enfim, um estofo intelectual, alguma coisa que vale a pena ler e tal, não apenas leio opiniões das pessoas com as quais eu concordo, mas enfim, eu não me dou ao trabalho, assim, é isso. Meu tempo é precioso também, a quantidade de informação que eu preciso consumir para eu ficar perdendo tempo com pessoas que eu estou vendo que estão só visivelmente mal intencionadas, assim. Uhum. Tiago, o seu trabalho põe muito em evidência a responsabilidade de todos os brancos nesse país, né? Tanto para voltar nesse caso histórico, né? Os descendentes dos contrabandistas, de quem se beneficiou diretamente da escravidão, quanto de quem, mesmo não tendo nada a ver diretamente, né, com o dinheiro do tráfico, da escravidão, tem uma montanha de privilégio, né? Só pelo fato de ter nascido branco numa sociedade profundamente racista, né? Como que você pensa a forma como as pessoas brancas devem lidar com essa situação, né? Que, se não for enfrentada, vai se reproduzir, vai se aprofundar, né? Eu definitivamente acredito na ideia de luta compartilhada, né? O racismo não é um problema dos negros, porque quem se beneficia do racismo são as pessoas brancas. E, ao mesmo tempo, a gente tem que entender, enfim, eu procuro muito entender e ser complacente, não complacente, mas ser compreensivo com o fato de que, vai explicar para uma pessoa branca pobre que ela tem privilégio. É difícil. Como é que você bota essa palavra? Porque essa pessoa também está sendo explorada por essas pessoas, em geral, brancas, ricas das elites, que estão aí nas suas torres de marfim e tudo mais, e vivendo, né, enfim, essas vidas exuberantes e tudo mais, vai explicar para ela que ela tem privilégio. Então, eu acho que tudo tem que ser na medida do possível, que eu tento fazer com carinho mesmo, assim, tem horas que eu falo de forma muito raivosa e tal, mas eu acredito muito no viés do carinho, só que é isso, a gente vive num país que até muito pouco tempo atrás, por exemplo, redes de fast food em shoppings, que são conhecidas por não pagarem bem aos seus funcionários, não contratavam pessoas negras. A gente vive num país em que até muito pouco tempo atrás, anúncios em jornais ou na internet, em outras mídias, exigiam, mesmo para os postos de pior remuneração, que a pessoa não fosse negra. Então, mesmo para, por exemplo, para uma faxineira, que é uma das profissões mais precarizadas no Brasil, havia anúncios que diziam, precisa ser branca. Então isso não configura um privilégio? Né? É óbvio que a pessoa branca que está trabalhando ali como faxineira e sendo explorada, ela está sendo explorada também, mas ela conseguiu aquele emprego, ela está pelo menos conseguindo levar algum dinheiro para casa dela que uma outra mulher, simplesmente pelo fato de ser negra, ou um outro homem, embora essa seja uma profissão que mais de 90% das pessoas que executam no Brasil sejam mulheres, mas essa pessoa não conseguiu nem aquilo, simplesmente pelo fato de ser negra. Então, por isso é uma luta compartilhada. Então, as pessoas brancas têm que participar dessa luta, é uma obrigação delas participar dessa luta, e não vai ser fácil, vai ser doído, vai mexer em questões, não tem manual, né? Embora existam esses livros muito bem escritos, com o nome de manual e tal, e guias e tudo mais, né? Os livros que são sérios, naturalmente, né? Por exemplo, da Djamila, um livro incrível. A professora Bárbara Carini também tem um livro, Guia de Educação Antirracista, se o nome não for exatamente esse, é muito parecido com isso e tal, esses são livros muito bons, mas enfim, mas é um processo que vai ser doloroso mesmo, porque a dor maior é das pessoas que estão sendo subjugadas todo dia e que podem, mesmo nos seus dias mais belos, assim, tipo, imagina uma pessoa negra no Brasil, ela pode estar tendo o dia perfeito, nossa, tudo aconteceu, as melhores coisas, sei lá, o filho passou na faculdade, a pessoa passou na faculdade, ela conseguiu o emprego dos sonhos, esse dia pode ser devastado por uma situação de racismo que pode surgir da onde ela menos espera. Então,
dor, sofrimento, faz muito parte da condição da pessoa afro-brasileira. Então o processo da pessoa branca que quiser se juntar a essa luta vai ser um processo um pouco confuso, às vezes mesmo, de, acabei de aprender que essa é a melhor expressão, mas já veio uma outra pessoa e falou comigo que não é. Que é isso é normal das relações sociais também e das ciências humanas, assim, né? Nada tá cravado em pedra e tal, a linguagem mesmo tá em constante mudança. Então vai ser um processo que não vai ser simples, mas que eu acho que é a obrigação de todo mundo que realmente acredita num mundo melhor, em todo mundo que acha que o mundo deve ser igual para todo mundo, é um processo para todo mundo. Eu tento fazer isso da forma mais afetuosa que eu puder, sem deixar de ser duro quando precisa ser duro. Algo que me ajuda, eu acho, nesse sentido também, embora haja pessoas, por exemplo, pretas, retintas, filhos de pais pretos e tudo mais, que também agem dessa mesma forma como eu estou descrevendo, mas no meu caso particular, algo que me ajuda é o fato que eu sou filho de um homem branco, a minha esposa é branca, então, enfim, se eu não acreditar que as pessoas brancas possam ser aliados nessa luta, eu vou enlouquecer, mas ao mesmo tempo não só por uma confiança e por uma esperança, mas também por uma crença de que isso é uma obrigação cívica, é uma obrigação moral. Acho que a obrigação das pessoas brancas no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, né, se posicionarem contra o racismo e lutarem contra. Bom, a gente está gravando esse episódio, né, na terça-feira, 5 de novembro, dia das eleições dos Estados Unidos. Daqui a pouco começam a sair os primeiros resultados, né? E é difícil não pensar nos contrastes, né, entre os dois países e a posição do Brasil nesse debate antirracista em todo o mundo, né? Uma coisa mais imediata que me veio à cabeça, né, é o fato do Brasil ter validado juridicamente as ações afirmativas, né, como as cotas nas universidades, algo que é quase impossível em vários outros países, algo que é rechaçado na França, por exemplo. A Suprema Corte Americana barrou a seleção em universidades baseada em critérios étnico-raciais, né, enfim. Queria aproveitar isso para te pedir para refletir um pouco, né, sobre o que o Brasil vem fazendo nessas questões, o que você enxerga em relação ao resto do mundo. Cara, o Brasil tem um debate muito avançado do ponto de vista étnico-racial, muito avançado, né? É óbvio que, por exemplo, nos Estados Unidos, até como um dos efeitos, não só da segregação, mas também da preocupação maior que houve com a educação lá, porque, enfim, quem colonizou o Brasil não se preocupava com a educação, então a gente não tinha universidade aqui. Lá nos Estados Unidos tem universidades historicamente negras que são mais antigas do que a maioria das universidades federais do Brasil. Então, enfim, formou-se uma discussão muito elaborada e muito sofisticada também a respeito disso por muito tempo, e bem antes até da gente de algumas discussões aqui. Mas, por outro lado, por exemplo, nos Estados Unidos, as políticas de ação afirmativa foram derrubadas pela Suprema Corte deles, e aqui elas foram referendadas. E eu estou trabalhando no jornal The Guardian, que é um jornal inglês, eu passei um mês lá em maio, e aí eu fui num lançamento de um livro sobre a Revolução do Haiti, que é essa história incrível, né, na história da humanidade, e que ajuda a explicar muito da história do Brasil também, porque lá, enfim, que era a pérola das Antilhas, né, era uma colônia francesa que dava muito lucro para a França, os escravizados se insurgiram, tomaram o controle, promoveram a abolição, declararam a independência, o segundo país, né, nas Américas a fazê-lo, depois só dos Estados Unidos, e eles matam também todos os brancos. Eles matam dando de volta toda a crueldade a que eles estavam submetidos por todos aqueles anos. Enfim, eu fui no lançamento de um livro que era uma história em quadrinhos feita por 2 autores brancos, numa livraria historicamente negra de Londres. E nada contra, assim, eu acho que pessoas brancas podem escrever essas histórias também, mas eu acho que dentro de muito respeito, dentro de muito cuidado, entendendo também de quem são os protagonismos e tudo mais, o que infelizmente nem sempre é o caso, mas nesse caso especificamente até me pareceu ser, e eu lendo a obra também, e vendo a palestra deles e tudo mais. Mas, por exemplo, durante a conversa, assim, o bate-papo, me chamou muita atenção o fato de que nenhuma das pessoas presentes
fez esse questionamento para eles, assim, como que vocês se sentem nesse lugar de serem duas pessoas brancas escrevendo sobre uma questão negra, de protagonismo negro, assim, que não é isso, fazer essa pergunta não é confrontar, é gerar debate, é conversar, né, vamos conversar sobre as coisas e tudo mais. E ninguém perguntou, e pelo contrário, teve uma pessoa branca que sugeriu a eles e falou, eu espero que essa história de vocês chegue a um streaming, ela até citou o nome do streaming e tal, e eu dentro de mim pensando, não é a história deles que tem que chegar ao streaming, tem que ser um criador negro, um roteirista negro, porque aí na hora do dinheiro circular, vai ficar na mão das pessoas brancas contando uma história que foi uma história de sofrimento para muitas pessoas negras e tudo mais. Enfim, as pessoas negras já são alijadas do mercado audiovisual como um todo, e até na hora de contar as suas histórias, quem vai ser beneficiado por aquilo, uma história de total protagonismo negro seriam os brancos. Então, eu fiquei olhando, aí eu conversei com outros colegas lá, jornalistas negros de lá sobre isso e tal. Naturalmente eu não posso tirar uma situação como um exemplo do todo, mas eu achei um exemplo interessante sobre como a questão étnico-racial, o debate sobre isso é mais avançado aqui. E é só um exemplo. A gente pode pegar, por exemplo, o caso da França, como você citou, enfim. Essas questões lá não são discutidas. Em Portugal, né, o censo de Portugal não considera raças. Não tem raça. Tipo, é como se não existissem. Você não sabe quantas pessoas negras de fato existem em Portugal. Essas coisas não são conversadas lá. E qual que é a importância de fazer isso? Porque se você sabe isso, você consegue olhar, por exemplo, como estão os indicadores socioeconômicos, você consegue fazer estratégias focadas em educação, em saúde, em alimentação, em moradia, enfim. Você consegue tratar os problemas com uma precisão maior, né? Com certeza. Tiago, para a gente encerrar, né, você repete no livro uma ideia muito cortante, né, muito forte politicamente, sintetizada pela Conceição Evaristo, né, ela escreve, abre aspas, eles combinaram de nos matar, mas a gente combinamos de não morrer, né, você cita isso em algum momento do livro, e eu queria usar esse trecho para te pedir para pensar um pouco sobre o movimento antirracista hoje, né, sobre a resistência dos negros na nossa conjuntura atual. Que estratégias te parecem mais efetivas na luta antirracista? Quais os principais entraves que os movimentos negros enfrentam hoje? Bom, primeiro, um registro importante que quem, no processo, né, dessas 40 pessoas que trabalharam no Projeto Quirino, uma das pessoas que participou e que foi super importante foi a Natália Silva, uma jornalista negra, que inclusive passou por esta folha. A Natália, ao revisar, ela fez a parte de revisão dos roteiros, e aí revisando esse trecho especificamente do podcast, ela sugeriu, ela falou assim, eu acho que aqui ficaria muito legal entrar esse trecho de um conto, né, da Conceição Evaristo, que está no Olhos d'Água, mas sobre estratégias dos movimentos negros. Eu gosto muito sempre da ideia de olhar para o passado, assim, porque eu acho que as respostas para muitas das nossas questões estão no passado, assim, porque é isso que explica como que nesse país, né, que por mais de 350 anos escravizou esse povo e depois decidiu que esse povo seria eliminado, como que explica que a gente chegou até aqui? Porque é isso, a gente até tem um trecho que está no podcast, está no livro também, que no Congresso Internacional de Raças, que se eu não me engano foi em 1917, o representante do governo brasileiro chega lá e fala assim, a população afrodescendente do Brasil ela vai estar eliminada até o fim do século. O representante do governo brasileiro fala isso. Só que ainda assim a gente está aqui. E o que garantiu que a gente chegasse aqui? Foi o nós por nós mesmo, assim. Foi o nós por nós mesmo. Foi isso que garantiu. E esses saberes que estão dentro de casa, eu sou um grande defensor e apaixonado pelos saberes que estão dentro de casa, dos nossos mais velhos e tudo mais. E um outro exemplo que eu acho que é uma forma da gente caminhar é a luta compartilhada. Você pega, algo inclusive que no livro a gente pode abordar um pouquinho mais sobre a escravização indígena, que naturalmente não é um ponto central do livro, mas no livro eu consigo abordar com mais detalhes do que no podcast. Por muitas e muitas décadas, a escravização indígena ela ocorreu junto com a escravização de povos africanos no Brasil. Muitas e muitas décadas. Muito mais do que a gente imaginava que tenha sido só uma coisa inicial, lá no começo, para o pau-brasil e tudo mais. Não. Inclusive os Arcos da Lapa, no Rio, eles são um bom exemplo de uma construção que começa com escravizados indígenas e depois é concluída por africanos escravizados. E durante esse processo houve a formação de muitos quilombos entre pessoas negras e pessoas indígenas. A luta hoje pela terra, a luta pela preservação do meio ambiente brasileiro, ela é liderada hoje por povos indígenas e quilombolas.
Então eu acredito muito na luta compartilhada, assim, entre pessoas negras e pessoas indígenas, entre pessoas negras e judeus, por exemplo. Eu acredito na luta compartilhada, porque eu acho que, enfim, existem os grupos que dominam e que se beneficiam disso, eles conseguem continuar no controle, eu acho que muitas vezes também por promover cisões assim, entre os grupos que eles estão explorando. Então a luta compartilhada pode ser uma forma de lutar contra isso, assim, e de alcançar um Brasil que seja de fato melhor para todo mundo, né? Um Brasil em que todos tenham oportunidades vai ser um país de fato rico e que todos vão ser beneficiados de muitas e muitas formas. Muito bom. Então, para recapitular, o Thiago Rogério é autor de Projeto Quirino, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil, publicado pela editora Fósforo. Thiago, parabéns pelo livro, muito obrigado pela conversa, foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, foi um prazer, obrigado pelo convite. Este foi o Ilustríssima Conversa. Eu sou Eduardo Sumini, a edição de som foi feita pelo Rafael Conkle. Se você tiver algum comentário, crítica ou sugestão, não deixe de me escrever. Pode ser pelas redes sociais ou pelo meu e-mail eduardo.sombini@grupofolha.com.br. A gente se vê daqui a 2 semanas. Até lá!